Oi, gente. Como algumas pessoas pediram para ver a casa do lado de dentro, hoje eu trouxe a chave e vou mostrar para vocês como a casa é aqui do lado de dentro, tá? Eu vou entrar aqui pela porta da cozinha porque a porta da sala não abre por fora, tá? Aí eu vou virar aqui para mostrar para vocês como é aqui dentro. Então aqui, ó, já tá bem virado, tá vendo? Aqui é a cozinha. A cozinha eu vou dar um 360 para vocês terem noção do tamanho. A cozinha é enorme. Essa bolsinha aqui eu trouxe para não perder as chaves. Olha, tem algumas coisas ali em cima. Como eu disse, a casa tinha começado uma reforma e não terminou. Então aquela parte ali, ó, foi a parte que foi acrescentada, porque a casa era bem baixinha, sabe? Aí aqui tem esse armário, tem essa mesa. Ali o fogão de 5 bocas, ali no canto uma mesinha. Aqui a pia com filtro de barro. Aí aqui tem umas coisas, tem uma prateleirinha aqui. O chão é dessa cerâmica aqui, ó. Como é aberto ali, tá vendo? Aí entra muita sujeira, porque aqui venta bastante. Aí tá assim. Aí aqui tem uma bicama. Aí muitas pessoas podem achar, ah, que estranho uma bicama na cozinha. Pelo tamanho da cozinha dá pra perceber que ela gostava de visitas. E ela gostava de, enquanto ela estava cozinhando, ela conversar com as pessoas. Então, aqui já teve sofá, tem as cadeiras também. Na verdade, eu gostaria até de saber onde estão as cadeiras. Estranho. Depois eu vou ver. Porque essa mesa é de 6 cadeiras e que eu saiba, uma estragou. E ela colocou lá pra fora. Mas aí, essa cadeira e essa aqui não fazem parte dessa. Ah, tá. Tem uma aqui fora. Tá estragadinha também. Mas tá faltando mais 4. Depois eu vou ver onde que tá. Esse cômodo aqui eu não vou mostrar. Ó, vou mostrar de longe porque tem muita bagunça. Tem muitas vasilhas, aquelas vasilhas grandes de fazer comida pra festa, sabe? Que antigamente o pessoal que vinha pra igreja comia aqui. Aí por isso tem aquelas vasilhas muito grandes. Aí depois ela parou de usar aquele fogão de lenha. Acho que dá pra ver que tem um fogão de lenha ali, né? Aí ela parou de usar porque essa laje aqui, ó, é fraca. Esse piso é um porão. Aqui por baixo, lá do lado de fora, óbvio, as galinhas chocavam. Então tem isso aqui, esse espaço todo é a cozinha, ó. E aí isso aqui faz parte da reforma, a parte da reforma. Isso aqui não era assim, era totalmente diferente. Eu não vou nem explicar, porque só quem já veio aqui para entender como que era, mas aí não tinha. Tinha uns degraus aqui e aqui era outra cozinha, que só tinha uma pia. E aqui, aí meu marido fez esse quarto aqui, ó. O quarto é enorme. Inclusive aqui tá cheio de coisas minhas, que eu não levei lá para outra casa quando eu mudei. Inclusive eu tenho até que levar, né? Para não dar problema depois. E aí naquele canto ali, só que no baixo, aí descia 2 degraus aqui, era uma cozinha. E ali no canto descia mais um degrau e era o banheiro lá no fundo, bem no canto daquela parede. E aqui, ó, tem essas cadeiras, são novas, que minha mãe comprou. E isso aqui, ó, é de colocar a caixa de som, sabe? Que a minha mãe também comprou para a igreja. A mamãe comprou e doou para a igreja. Aí as caixas ela já levou. E aí aqui tem umas coisas que são minhas, vasilhas. Isso aqui tudo é meu, ó, roupa de cama. Tá tudo assim no saco, porque lá em casa não tem espaço.
Eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu preciso tirar daqui, né? E o quarto, como não tinha necessidade de ninguém usar, ficou sem uso. O pessoal da igreja, do bazar da igreja, guardava as coisas aqui. Aí quando minha mãe faleceu, eles pararam de colocar. Tem esses negócios aqui que são da nossa construção, da construção da minha casa. Essas coisas aqui são nossas. Aqui tem a máquina de costura, ó, minha, que minha mãe me deu, tá vendo? Mas tá tudo assim desleixado, eu vou ter que tirar. Na verdade, a gente tá pensando em comprar uma porta e colocar aqui, porque se a gente for alugar, né, aí aqui fica separado. Aí tem esse armarinho velhinho aqui, minha mãe não jogava fora, ela tinha esperança de eu reformar ele pra ela, mas olha, como deixou encostado no chão, não tinha pé, não sei se tem recurso, acho que não. Aí tem baguncinhas ali. E tem essa porta aqui, ó, que desce 2 degraus e lá fora tem mais um cômodo, mais ou menos do tamanho dessa cozinha aqui, mas eu não vou mostrar lá. E aqui é o banheiro novo. Ó, tem uma mariposa enorme aqui, olha. Tá morta. E esse é o banheiro novo. Aí essa cadeira aqui também não faz parte do conjunto com aquela mesa, olha essa parede que bonita. E aí tem esse negocinho aqui, ó. Aqui. Aí o vitrô do banheiro dá pra cozinha, porque aqui do lado tem um outro cômodo, que é esse aqui, ó. Que seria um outro banheiro, e depois eu dei a ideia dela fazer uma lavanderia. E aí comprar varal de chão pra colocar aqui nesse espaço, mas não deu tempo de fazer nada disso, né? E é aberto, é tudo aberto assim, ó. De um cômodo, se acender a luz de noite, dá pra ver como que é do outro lado. Aí tem esse espaço aqui, que assim que construiu a casa, era cozinha, de fogão a gás, né? Porque lá na outra casa onde a gente morava, quando criança, era só fogão de lenha. Aí quando ela mudou pra cá, ela ganhou um fogão a gás, que inclusive ficava naquele cantinho ali, e não era cerâmica, era piso, não era piso queimado, era azul. Era um piso azul. E aí esse cômodo aqui ficou meio que vago, né? Depois eles começaram a chamar esse cômodo aqui de copa. Mas já teve cama ali, porque ela recebia muitas visitas, sabe? Aqui, tá tudo bagunçado ali, gente. Não vivia bagunçado assim, é porque a gente teve que procurar documentos, assim, correndo, sabe? Procurar coisas que precisava, assim, quando aconteceu. Então, bagunçou tudo, a gente teve que tirar tudo fora do lugar. E como não tem ninguém morando aqui, a gente não se preocupou em arrumar. Mas aí a gente vai tirar tudo que não presta, descartar. E as coisas que, assim, que forem úteis, a gente vai levar tudo para aquele quartinho, olha. A blusinha dela. Aí aqui, ó, é o quarto que antigamente era quarto de casal. Que eu falei que é o único quarto maior. E que, olha, cabe a cama de casal. Essa cama de casal, inclusive, fui eu que dei para ela. Não faz muito tempo, não fazia muito tempo. E talvez eu leve de volta. E ali a máquina de costura dela. E essa máquina de costura eu não pretendo ficar para mim, mas não quero me desfazer, porque foi da minha avó paterna. Aí tem essa máquina e ela passou por uma reforma, né? Aí a mesa não é a original, mas a máquina é. Aí ela fica metida aqui dentro. Aí aqui tem algumas coisas dela. Eu tava procurando umas coisas esses dias. E aí eu vim aqui e tá assim, ó. Aí isso tudo é porque foi na reforma, tá? E a casa precisava mesmo de uma boa reforma. Tanto que
foi só o telhado mesmo e a altura que modificou, ó, o tamanho do quarto. Aí cabe ali um guarda-roupa e fica um bequinho aqui, ó, como eu expliquei no outro vídeo. Aí tem esse quarto aqui, que tava sendo do meu pai, depois que ele adoeceu, né? Ó. Aí aqui tá a cama dele. Ó. Aqui o guarda-roupa. Uma porta caiu, tá ali. Mas dá pra colocar novamente. Guarda-roupa do meu pai. E tem esse baúzinho que foi meu pai que construiu quando ele ainda tava bem. Ah, aqui achei mais uma das cadeiras, ó. Tá aqui. Eu preciso de reforma também. Aí o segundo quarto é esse, ó. Pra solteiro, uma cama só, o espaço até que é bom, olha. Tem o guarda-roupa, tem a cama e tem esse espaço bom aqui no meio. Dá pra colocar alguma coisa ali, talvez uma mesinha de estudo. É o segundo quarto, né? Agora aqui, ó, a sala. Acender aqui, ó. Tá bagunçado ali, gente, porque são coisas do bazar que ainda ficaram aqui, tá? Da última vez que a moça trouxe as coisas, porque ela trazia pra cá, a gente guardava aqui, depois o pessoal vinha e pegava. Aí, olha, daqui, aqui, ó, parede. Aqui, daqui pra lá era o meu quarto. Ó, dá pra ver, ó, tem umas negócio ali, ó, tinha umas pinturas que eu mesma fiz. Ali, ali. E aí quebrou a parede que tinha aqui para aumentar a sala. Tanto que depois a minha mãe, porque ficava duas, essa aqui faz parte do beliche. Essa cama com aquela lá que eu mostrei que era do quarto do meu pai. Aí eu desmanchei o beliche, colocamos uma cama do lado da outra naquele quarto, que até então lá era o quarto do casal, como eu disse. Aqui para ficar bem explicadinho. E aí depois, quando a minha mãe colocou meu pai naquele outro quarto, ela tirou a cama e trouxe pra cá pra caber o guarda-roupa lá pra ele. E aí tem esse sofá, que esse sofá era meu de quando eu morei sozinha, uma época que eu morei sozinha em BH. Aí eu comprei um jogo de sofá usado e ela nunca quis se desfazer do sofá. Olha, sem os braços, olha. Só tem braço de um lado. Mas ela gostava dele, ele é bem confortável, na verdade. E aí ela não quis se nunca quis se desfazer dele. Tem um quadrinho ali, ó, que ela gostava. Tem esse aqui, que eu dei ela no Dia das Mães. Aí tem esse aqui da igreja dela, que ela ia, né? Aí, por que que tem duas janelas? Não sei. Foi meu pai que fez a casa, aí ele colocou duas janelas no mesmo quarto. E essa janela aqui, aí depois fez uma outra construção aqui do lado, então essa janela a gente não abria. Era só essa. E aí a sala ficou aqui, ó. Vou ficar aqui perto da janela, ó. Bem comprida, tá vendo? E aqui tem essa mesinha. Tem mais esse sofá, que fazia parte de um jogo que... Vocês voltarem bem no início do meu canal, vocês vão ver esse sofá lá em casa. É um sofá marrom que ela comprou e levou lá pra minha casa, porque a gente praticamente não tinha móveis. Aí ela deu o menor pra minha sobrinha, que esse aqui é o maior do jogo. E tem esse aqui, que foi uma amiga dela que deu. E pouco tempo depois a amiga dela faleceu e ela tinha uma estima muito grande por esse sofá. E ela não desfazia dele de jeito nenhum, ó, ele é de couro sintético, igual aquele lá de casa. Dá pra ver que tá bem empoeirado. Essa não é a cor original, ela pediu outra pra reformar. E como ele era bem baixinho, esse pezinho era de uma mesa de centro que tinha lá em casa. Aí eu dei pra ela e o meu marido cortou e colocou. E aí ficou mais alto, ficou mais confortável.
E essa mala aqui também, que veio com coisas do bazar. Ó, tem até... Depois eu vou ver o que eu faço. Eu vou voltar ali pra pegar a chave pra abrir essa porta. Ah, esse desenho também fui eu que fiz. Ó. E tem esse quadro aqui, ó, que é um relógio. Minha irmã jogou fora. Ia jogar fora e ela pegou, ó. Aí tem mais quadrinhos aqui, de Dia das Mães. Tem mais um desenho aqui, todo feio. E fui eu que fiz também. Pode aparecer algumas pessoas aí falando que é brega, feio. A gente ia pintar todo a casa pra ela, tá? Mas esses desenhos assim, ó, que eu fiz quando a pintura tava nova, tá? Foi antes da reforma. E ela gostava. Ela que pedia pra eu desenhar. Eu que escolhi os desenhos, mas ela gostava dessas pinturas assim na parede, tá? Ali tem uma foto. O quarto era da minha irmã. E depois passou a ser da minha mãe. E aqui tá tudo tumultuado porque eu comecei a guardar. Trazer pra cá algumas coisas dela. Aí tá tudo amontoado, ó. Mais duas cadeiras que ela gostava dessas cadeiras. Ela via eu apontando ali na rua, ela já pegava a cadeira e colocava lá na varanda para eu sentar com a neném aqui, tá, gente? Aí tem aqui um saco de calçados dela. Eu coloquei nessa sacola aqui. Aí tem esse negócio aqui que é de uma cadeira. Aí tem essa cama aqui, ó, que era a minha cama de solteiro. Aí tem esse guarda-roupa, que tá bagunçado também, porque a gente, né, como eu disse, a gente estava procurando documentos no dia que aconteceu, como a gente não sabia, né? Aí teve que bagunçar tudo. Aí ele tem roupa de cama, tem roupa do meu pai, o travesseiro, mais travesseiro, roupa de cama. Aí eu coloquei essas aqui, eu trouxe lá do outro quarto e coloquei aqui. Tem esse guarda-roupa aqui, ó. Tá faltando duas portas, mas dá pra colocar. As portas estão lá do outro lado. E caso a gente... Ó, o quarto é bem pequenininho, tá vendo? Caso a gente alugue aqui, esse guarda-roupa não pode sair, porque ele nunca saiu daqui. Desde quando foi comprado, esse guarda-roupa foi montado aqui e nunca saiu daqui, nunca saiu nem da parede. E ali tem esse negocinho aqui, ó. Eles chamam de toucador, outras pessoas chamam de penteadeira. Faz penteadeira de um modelo mais antigo, tá vendo? Tem tipo um caixotinho aqui, ó. Ah, isso aqui ficava no meu quarto de solteira. E aqui em cima eu colocava meus produtinhos e tal. Aqui tem brinquedos do meu filho. Dos meus filhos, né? Que eles deixavam um pouco de brinquedo aqui. E aqui tem coisas dela. Isso aqui não é dela. Isso aqui veio no bazar. E o meu filho que queria que eu levasse pra mim. Só que eu não uso esse tipo de bolsa, né? Mas aqui tem coisas dela. Aí tem esse negócio aqui, ó. Tem o espelho. Tá bem velhinho mesmo. Nossa. Eu era adolescente quando ela comprou isso pra mim, mas a minha irmã. A gente dividiu o mesmo quarto, né? E aqui, ó. Bastante roupa de cama. Gente, ela não usava essas roupas de cama, tá? Ela comprava para as visitas. Deixava guardadinho para as visitas. E aqui, ó, tem um pouquinho de roupa dela, que foi eu que coloquei. Aqui também tem algumas coisas ali em cima. E quando eu tiver com tempo, eu venho para terminar, né? De organizar. Eu espero que tenha ficado bem claro, que tenha dado para entender direitinho, e que a casa não vivia essa bagunça, tá? Ela era bem organizadinha. Isso aqui é a capa do nosso carro. Aí o meu primo ficou uns dias aqui cuidando.
E aí, essa capa tava lá fora, ele pegou e colocou aqui dentro. Aqui estão ó, as portas do guarda-roupa, ó. Estão perfeitas, só tá suja. E ali tem aquela balança, porque ela vendia galinhas, né? Aí já tinha balança. Olha, aqui tem muitos... conta de luz, ó. Aí tem essa estante aqui, ó. Tá boazinha, gente. Não se usa mais dessa estante, mas tá boazinha. Por exemplo, se eu fosse ficar com ela, eu mudaria a cor, mas eu acho muito bonita, tá? Embora não se use mais, eu acho muito bonito esses móveis antigos. Só a cor que não me agrada muito, porque é muito escuro, né? Aí pesa o ambiente. E é isso. Aí aqui o quarto. Eu dei essa cama pra ela, inclusive, gente. E ela colocou aqui no quarto de visitas. Aqui as meias que eu tinha comprado pra ela, né? Como ela sentia muita dor nas pernas. Comprei essa meia de compressão pra ela. Segundo ela, aliviava bastante quando ela usava. Ela pegou essas... ela ganhou, né? Só que ela nunca usou, olha, as duas capinhas. Vou dobrar aqui. De repente dou pra alguém, né? E depois, essa cadeira é minha, ó. Era minha. Aí eu trouxe pra cá. Quando eu me mudei, eu não quis levar pra lá de novo, não. Essa e tem uma outra aqui na sala. Foi meu marido que fez. Ó. Ele fez e eu pintei. Com o resto de madeira. E é isso. Aí ele tem arame, corda, coisas ainda que ia usar na reforma, tá? E é isso, gente, ó. Geladeira, mesa de 6 cadeiras. Já perdi a chave, tá vendo? Olha aqui. Ela tinha vários desses lencinhos aqui, ó. Que uma amiga dela faz. Ó, a fotinha do meu sobrinho. Quando meu sobrinho formou o segundo período. Hoje ele tem 21 anos. E olha. Ela guardava. Ah, aproveitar e mostrar pra vocês o meu vô paterno, ó. Tem nada a ver com meu pai, tá vendo? Eu fiz o vídeo aí, só que eu acho que eu não mostrei o rosto do meu pai. Mas não tem nada a ver, ó, não se parece em nada. E o meu pai se vê no espelho e fala que é o pai dele. Acho que é isso só que eu tinha que mostrar. Aí o armário, ó, o armário é muito bonito também. E essa prateleirinha aqui, gente, meu marido fez quando nós casamos, que a gente casou. Vou contar a nossa história também pra vocês em algum vídeo. A gente casou, a gente não tinha praticamente nada. Aí o meu marido comprou umas tábuas de pino e fez essa prateleira. Eu pintei, ó, é um verde escuro, tá vendo? E fez essa e fez uma outra maior. Aí a maior eu dei pra uma prima minha que pediu na época, depois ela descartou ela. E aí, quando eu comprei meu armário, minha mãe me pediu essa. Pediu, na verdade, meu marido fazer uma pra ela. E como eu não ia usar essa mais, aí eu dei pra ela. Aí ela colocava esses paninhos, é tipo de plástico, tá? E aí o dia que ela fazia faxina, ela tirava tudo, lavava e organizava tudo, ficava uma gracinha, gente. É isso. E aqui tem essa varandona enorme também, que foi feita quando fez a reforma da casa. Tá vendo? Grandona. E essa é a planta que ela me recomendou para não deixar morrer. Inclusive eu vou regar ela agora. E tem a outra varanda lá na frente. Aí tem esse banco aqui, ó. Não vou mostrar, vou mostrar de relance porque tá muito sujo. E essa mesa aqui é minha. Meu marido fez, só que quando a gente voltou lá para outra casa, eu não quis levar. A gente não tem mesa lá, talvez eu leve se a gente for alugar a casa, né?
Aí aqui tem essa outra mesa aqui, que é da minha irmã, a dona daquela casa ali. E aqui outro sofá, para vocês verem como minha mãe gostava de pessoas, como minha mãe gostava de filho. E tem esse negócio aqui, ó, para mandar fazer, ó, pilão. E aqui tá o negócio do sofá, de bater, né? Ela gostava de fazer urucum e, como que chama? Paçoca. Esse negócio, bem arborizado. E ela varria tudo, ó. Tudo ficava bem limpinho. Então é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo aqui. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou terminar o vídeo aqui porque ele já ficou longo e eu preciso molhar as plantas. E depois eu vou levar as minhas plantas lá para casa e as dela que tiver no vaso também eu vou levar para eu cuidar. Agora as que estão no chão não dá, né? Se alguém vier morar aqui, aí a pessoa que tiver aqui cuida, tá? Mas olha, tem muitas plantinhas. As minhas são todas aquelas lá embaixo, que eu acho que eu mostrei em algum vídeo. E é isso. Eu espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês. Até o próximo.